caras amigas, caros amigos do Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo. Nesta quinta-feira da quarta semana da Páscoa, a liturgia nos convida a refletir sobre João 13, 16 a 20. Um pequeno texto tirado da última ceia de Jesus com seus discípulos, correspondente à continuação do diálogo do Mestre com os discípulos em torno do lava-pés. O ponto de partida corresponde ao versículo 15, onde Jesus declara: "Dei-vos o exemplo para que, como eu vos fiz, também vós o façais." Portanto, o Mestre se coloca como modelo para o modo de proceder de seus discípulos. Só quem se dispuser a lavar os pés uns dos outros será verdadeiro discípulo e discípula. Caso contrário, estará excluído da comunidade dos seguidores, por não comungar com o ideal do Mestre, que pensa a humanidade reconciliada como a grande família dos filhos e filhas de Deus. O passo do discipulado, que se concretiza como serviço, acontece na superação do egoísmo, que gera ruptura com Deus e com o próximo. Esse é o pecado do mundo que Jesus, o Cordeiro de Deus, veio eliminar, como declarou João Batista em João, capítulo 1, versículo 29. Quando o egoísmo é tirado do nosso coração, estamos em condições de lavar os pés do nosso próximo, de modo especial os empobrecidos e os marginalizados, aqueles cujos pés mal cheirosos nos causam asco. Talvez esses pés mal cheirosos possam ser os pés dos nossos inimigos. Na perícope evangélica de hoje, Jesus faz 3 considerações em torno do versículo 15. A primeira retoma o versículo 13, que diz: "Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Se, portanto, eu, o Mestre e Senhor, vos lavei os pés, também vós deveis lavar-vos os pés uns aos outros." No versículo 16, Jesus diz: "O servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que quem o enviou." O leitor discípulo deverá chegar à seguinte conclusão: se o meu mestre agiu assim, sem perder a dignidade, devo agir da mesma forma, pois não será para mim uma vergonha, tampouco uma humilhação. O mestre simplesmente ensinou-me a forma de combater meu egoísmo, meu orgulho, minha soberba, pelo exercício do serviço humilde, gratuito e solidário. De fato, não é possível lavar os pés do próximo e, ao mesmo tempo, ter um coração cheio de arrogância e de prepotência. O versículo 17 arremata essa reflexão: "Se compreenderdes isso e o praticardes, sereis felizes." Portanto, a felicidade dos discípulos consiste em agir em sintonia com o Mestre. Como o Mestre lavou os pés dos discípulos, os discípulos também se disporão a lavar os pés uns dos outros. A segunda reflexão vai, de certo modo, na contramão da primeira e evoca o modo de proceder do mau discípulo, ou seja, do antidiscípulo, do falso discípulo. São aquelas pessoas que acompanham Jesus, estão próximas fisicamente de Jesus, mas têm o coração muito distante dele.
são capazes de comer com ele e levantar contra ele o calcanhar, como diz o Salmo 41:10. Levantar o calcanhar tem muitas conotações. Significa tramar contra o mestre, agir na contramão do mestre, pagar-lhe o bem com o mal, preparar-lhe armadilhas. Na linguagem popular, seria dar-lhe um pontapé. Mais do que pensar no Judas Iscariotes de outrora, trata-se de pensar em quem levanta o calcanhar contra Jesus nos dias de hoje. Talvez seja duro demais falar em cristãos que dão pontapés em Jesus. No entanto, queiramos ou não, essa é a dura realidade. Basta ver o modo de proceder de tantas pessoas que se dizem cristãs, mas são egoístas, arrogantes, cruéis, são incapazes de lavar os pés dos irmãos. Os falsos cristãos como esse continuamente levantam o calcanhar contra Jesus. A terceira reflexão retoma um versículo que se encontra nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, quando tratam do envio missionário. O versículo 20 diz: quem recebe aquele que eu enviar, a mim recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Depois de falar do verdadeiro discípulo, na primeira consideração, do falso discípulo, na segunda consideração, Jesus agora se refere a quem aceita ter os pés lavados e valoriza esse gesto. Acolher a disponibilidade do discípulo servidor que lava os pés do seu próximo comporta acolher o próprio Jesus e o Pai do céu que o enviou. Quiçá quem se deixa lavar os pés esteja longe de compreender a transcendência do que faz. Que a palavra da salvação, presente no Evangelho de hoje, ajude-nos a radicalizar a espiritualidade pascal, na qual a liturgia nos está mergulhando cada dia. Boa oração para todos e para todas.